Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E eu sei que você deve já estar se perguntando qual será o tema que nós iremos aprender hoje. Preste atenção, porque hoje o nosso debate, nosso bate-papo é a respeito das mudanças que acontecem no nosso metabolismo. Mudanças essas que acontecem tanto para os homens quanto para as mulheres. Só que a gente sabe, é assim, de forma diferente. O que será que acontece no nosso corpo a partir dos 30 anos? Os relatos são os mais diversos. Ai, como fica difícil para perder peso. Nossa, como eu me sinto mais cansado. Pois é, gente, essas são questões fisiológicas. Elas acontecem de fato, mas a gente vai aprender hoje o que muda no nosso corpo e quais são as formas que a gente tem ali para driblar um pouco essa questão, tanto para homens quanto para mulheres. O bate-papo hoje está imperdível. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho você já sabe, é só você compartilhar o nosso link de transmissão de forma rápida, de forma ágil, com essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça, que iria gostar de aprender um pouco mais a respeito dessas mudanças todas que acontecem no nosso metabolismo e como que a gente consegue manter o nosso corpo nutrido a fim de ter, é claro, qualidade de vida. Convido você também a participar desse programa, dessa consulta que foi marcada para você. É só você encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E para a gente ter este bate-papo hoje, deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Na tela. Tainara Gottardi, nutricionista, descobriu sua paixão pela alimentação saudável ainda na adolescência, quando passou por um processo de reeducação alimentar que mudou a sua relação com a comida e com o próprio corpo. Essa experiência despertou o desejo de transformar outras vidas por meio da nutrição, com uma abordagem simples, eficiente e, mais importante ainda, gente, sustentável. Apaixonada pelo impacto do bem-estar, mantém-se em constante evolução para oferecer um cuidado cada vez mais completo e também transformador para os seus pacientes. Tainara, seja muito bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal também de casa. Estou muito feliz em estar aqui, feliz com a oportunidade e adorei o tema também que nós vamos falar hoje. O tema interessa para todo mundo, porque assim, quem ainda não passou dos 30 anos já pode se preparar e quem já passou já pode anotar aí quais são as dicas que a gente vai trazer aqui ao longo do nosso bate-papo. Uma questão que me chamou a atenção no seu relato é que você teve então uma transformação, que a partir dessa sua transformação você decidiu ajudar outras tantas pessoas, essa questão do sustentável, né? Porque muita gente busca ali algo que seja imediato, precisa de uma transformação, uma mudança no meu estilo de vida e isso precisa ser para ontem. E o mais difícil é você sustentar isso ao longo da vida, né? Você manter isso como um grande objetivo de vida. E você conseguiu. Sim, eu tive essa transformação quando eu tinha 14 anos de idade. Olha que bacana. Bem novinha, eu tive uma infância saudável, não por questões de dietas, mas pelo estilo de vida em casa, influência dos pais. Mas sabe aquela fase de aborrecência que nós falamos? Mais rebelde? Mais rebelde, que às vezes acaba comendo mais coisas fora da rotina. Eu queria o chocolate, não me importava com a quantidade. Então, nessa fase, eu tive um ganho de peso muito grande e muito rápido. Então, em 6 meses, foram aproximadamente 10 quilos de peso. Então, foi um ganho muito grande, principalmente na fase. Então, 14 anos, era um peso menor, estatura menor, então impactou bastante. E a partir daí, eu tive essa virada de chave quando eu tive esse ganho muito grande e eu quero reverter isso. Então, falei na época com a minha mãe, ela me levou até uma nutricionista e nós conseguimos fazer um processo de reeducação alimentar que foi bem legal. Em pouco tempo, nos primeiros 3 meses, também a questão da idade, inclusive nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o meu corpo respondeu de uma forma muito positiva. Eu gostei muito do processo também. É muito incrível quando você vê a diferença no seu organismo. E aí isso me despertou muito interesse em entender como que isso funcionava. Então, como foi essa perda de peso? Por que ela me passou tais alimentos? Eu comecei a fazer vários esportes. E aí, a partir disso, eu fui buscando a nutrição cada vez mais. E na hora de escolher a faculdade, optei pela nutrição. E olha que bacana, não é? Porque aos 14 anos a gente não tem muita maturidade, né? Para definir coisas, para sustentar decisões. Coisa que quando a gente é um pouco mais velho, a gente precisa ter, não que a gente tenha, mas a gente precisa ali ter e sustentar. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre essas mudanças que acontecem no nosso metabolismo com o passar dos anos, com, claro, o nosso envelhecimento.
Sim, Dani, essas mudanças elas realmente ocorrem. Isso é muito. Algumas pessoas perguntam, mas é verdade mesmo? Algumas pessoas jogam toda a culpa no metabolismo e realmente essas mudanças elas irão ocorrer, mas nós temos que ter aquela cautela. Então não é que 100% de tudo que está acontecendo é culpa natural. Então você tem uma. É como se fosse. O caminho vai ser a queda do metabolismo, mas você tem uma parcela que você pode otimizar isso ou não. Principalmente para as mulheres. As mulheres, elas começam as mudanças um pouco mais cedo, então normalmente a partir dos 30 anos. Então ocorre já uma queda hormonal de alguns hormônios importantes, a estradiol, que é um hormônio muito importante para a mulher, progesterona. Para os homens isso vai ocorrer também, só que isso acontece mais tarde, normalmente a partir dos 40, 45 anos, os primeiros sinais, e daí mais relação com a testosterona, que é o hormônio que é muito importante para a questão de força, para o desempenho. Então essa parte do homem começa a ser afetada e também, em alguns casos, uma perda de massa muscular já nessa fase. Que é a tal da andropausa aí, que a nomenclatura aí é diferenciada. Mas nós mulheres temos a menopausa e o homem tem a andropausa. Antes de mais nada, gostaria de convidar você que está nos assistindo para participar de uma enquete, gente, que está acontecendo já lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.HitTV. Queremos, claro, a sua interação, porque a gente vai trazer um pouco sobre a sua participação, o resultado da nossa enquete lá no final do programa. A gente vai tentar entender de que forma que esse assunto te pegou ou não te pegou, se você entendeu por onde que caminhou, é claro, o nosso bate-papo. Então corre lá no nosso Instagram. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual dessas afirmações sobre envelhecimento e metabolismo você acredita que é de fato verdadeira? O metabolismo desacelera drasticamente, não tem o que fazer. Envelhecer significa necessariamente ganhar peso. Essa a gente ouve bastante, não é verdade? A perda de massa muscular com a idade é algo inevitável ou nenhuma das alternativas anteriores é de fato verdadeira? Todas são mitos. Te convido, é claro, a você ficar ligadinho aqui nessa nossa consulta, que eu acho que ao longo do nosso bate-papo você vai tentar entender ali por onde que caminha, é claro, as informações e vai poder responder essa enquete de forma mais assertiva. É um desafio que a gente está te colocando aí, combinado? Explica pra gente o que é o nosso metabolismo, porque quando a gente fala, o metabolismo desacelera, o metabolismo não é mais o mesmo, ele começa a reduzir um pouco o seu funcionamento. O que de fato ele responde no nosso corpo? Perfeito. Isso eu acho que é algo muito legal para todas as pessoas entenderem. Nosso ponto de partida. Exato. Até para entender as mudanças. O metabolismo, nós temos dois metabolismos. Nós temos o metabolismo que é o nosso metabolismo basal, que ele mostra quantas calorias que você gasta no dia. E nós temos o nosso gasto total energético, que mostra a soma do seu metabolismo basal e o que você gastou a mais no dia em atividades. Então, o metabolismo basal é quantas calorias que você gasta só para você sobreviver. Então, se você ficasse agora sentada, deitada, mas sem contar que você está pensando, falando, escrevendo. Então, é o que seu corpo gasta para os seus órgãos trabalharem, para o seu coração bater, para o seu cérebro funcionar. Então, cada pessoa vai ter um metabolismo de acordo com quanto de massa muscular ela tem. Porque quanto mais o corpo ele é pesado, quanto mais músculo, mais energia ele vai precisar para sobreviver. Então, quanto mais músculo, você vai ter um metabolismo maior ou não. Uma pessoa mais alta, ela tende a ter um metabolismo também maior, porque daí vai ter um peso maior. A questão genética também influencia no metabolismo, então algumas pessoas elas tendem a, desde sempre, ter um metabolismo um pouco mais acelerado ou um pouco mais lento, mas a diferença, já vou falar que é pouca, não que seria coisa de 200, 300 calorias, e não que justifique um ganho ou um perda de peso para sempre. E nós também temos as pessoas que praticam muitas atividades físicas intensas, que elas vão ter um gasto muito maior no metabolismo. Então, um gasto além do que o corpo gasta só para se manter. Mas quando a atividade física é muito intensa, nós conseguimos otimizar o nosso metabolismo em até 48 horas. Então, aquela pessoa que gasta 1.200 calorias por dia, por exemplo, esse é o metabolismo dela só para sobreviver, mas ela tem um dia ativo com mais 400 calorias, porque ela trabalha, pensa, fala, vai para lá e vai para cá e treina musculação. Aí seriam mais 200. Então, no final, ela gastou as 1.200, mais as 400 e mais as 200. Essa é aquela pessoa, gente, que pode comer sem medo. Ela tem um limite, uma cota maior, né? Tá.
E é daí até uma curiosidade para o pessoal de casa. É aí que quando você vai em uma nutricionista, ela monta um cardápio que nós chamamos de cardápio individualizado. Então, que é justamente isso. Não é... Por que não dá para nós pegarmos... Eu pegar a sua dieta ou você pegar a do seu marido e vice-versa? Porque cada pessoa tem o seu metabolismo. Então, o homem vai gastar mais calorias por dia do que uma mulher normalmente, na maioria dos casos. Uma mulher mais musculosa vai gastar mais do que uma mulher que é menos musculosa. Então, e quanto você precisa comer por dia? Depende do seu metabolismo. Você não pode... Se você dá muito a mais do que seu corpo precisa, isso vai estocar. Então, você vai ter um ganho de gordura. Mas se você der muito a menos, você vai ter sinais, porque o teu corpo, ele entende que está faltando energia. Então, o seu corpo, ele precisa de X. Você dá muito menos que isso, você vai começar a sentir dor de cabeça, você vai sentir fraqueza, uma indisposição, uma falta de concentração, porque ele entra naquele modo sobrevivência. Eu vou guardar porque eu não sei quando vou receber de volta. Traiçoeiríssimo. Exato, daí acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Ele faz aquilo para nos ajudar, para nos dar mais tranquilidade, mais segurança, mas em contrapartida, quando não é a intenção, isso daí acaba sendo um caminho ruim ali que a gente tem que, claro, ficar atento e buscar um profissional certo que vai saber nos orientar para a gente também driblar essa questão de sobrevivência, de alerta que o nosso corpo mesmo produz num processo de emagrecimento. Entre homens e mulheres, né? Muito se fala sobre essa diferença. O homem, quando pensa em emagrecer, ele já emagreceu. A mulher, só de tentar milhares de vezes, tem uma dificuldade enorme. Por que que isso acontece? Isso acontece muito, inclusive no consultório eu vejo casais que iniciam um acompanhamento nutricional juntos e o homem, às vezes, em primeiro plano alimentar, ele já tem uma perda lá de 5, 6, 8 quilos e a mulher, ela perde 2, que é ótimo, é uma gordura, é expressivo, mas aí ela fica frustrada, porque mas nem como se que ele perdeu o triplo? Assim, exatamente, você entende. E isso acontece por conta desses fatores, que o homem normalmente ele tem mais massa muscular, então só pela estrutura, pelo biotipo de corpo dele, ele já vai gastar mais calorias por conta dessa estrutura. Normalmente, o homem, ele tende a ter um dia mais ativo também. Então, às vezes o trabalho é mais manual, vai para lá, vai para cá, então isso seria um gasto a mais também. E fora a questão que só por ele ser homem, por questão do corpo dele, o metabolismo normalmente fica em 400, 600, às vezes 800 calorias a mais do que a mulher. Então, às vezes, isso pode ser metade do dia da mulher, ou às vezes quase o dia inteiro. Então, é por isso que temos essa diferença. E quanto mais calorias o seu corpo ele gasta por dia, mais otimizado é a perda de gordura. Porque como que ocorre uma perda de gordura? O seu corpo está precisando de mais calorias no dia, de mais energia, você não está ingerindo de fora essa caloria, então você não está dando para ele do alimento. Então, o teu corpo ele usa a tua própria gordura para usar como fonte de energia. E é aí que vem a perda de peso. Então, por isso que ocorre essa diferença. Olha aí, gente, já vai anotando para você entender por onde que caminham as nossas dificuldades. Sim. Porque realmente a diferença é grande. E quando a gente fala nesse processo de envelhecimento, que muitas pessoas ditam, né? É a partir dos 30 anos para a mulher. Isso é um fato? É a partir dos 30 que esse processo de envelhecimento, a queda do metabolismo começa já a acontecer. E aí eu queria te perguntar, o que acontece com a nossa massa magra? Podemos dizer que é um fato realmente que a partir dos 30 anos nós começamos a ter essa queda no nosso metabolismo, na massa muscular, mas podemos dizer também que é uma queda pequena, bem que pequena vão ocorrer ainda. as mudanças, mas que não é muito expressivo em questão de... Seria no sentido assim, se cuide, porque o teu corpo ele vai passar por alterações, previna-se para amenizar. É o primeiro sinal de alerta, vamos dizer assim, aos 30. Exato, aos 30. Tá. Mas realmente a perda de massa muscular, nós temos uma perda de massa muscular que de fato ocorre no nosso organismo, mas os últimos estudos mostram seria a partir dos 60 anos uma perda de 0,7% ao ano. Então essa perda ela vai acontecer, não tem como ao longo da vida, a gente vai ter esse declínio uma hora ou outra, normalmente a partir dos 60, mas é 0,7%. Então a intenção é que a gente agora fabrique o máximo de massa muscular possível para chegar nessa fase da vida preservando também o máximo possível. E quando uma mulher, você tinha perguntado dos sintomas, né, que ela começa a sentir depois dos 30. Dos 30 anos, a gente já vai começar a ter uma perda de alguns hormônios que são importantes. O estrogênio e a progesterona são hormônios que são muito responsáveis pela questão de regular o ciclo menstrual, pela questão da distribuição de gordura,
até uma curiosidade, o estrogênio, ele é o hormônio que quando está mais alto, a mulher ela tende a acumular mais gordura no quadril, nas coxas, nessa região que tem uma associação também com a fertilidade. A partir dos 30, ele vai diminuindo gradativamente. E o corpo, ele faz uma redistribuição corporal. Ao invés de acumular mais em quadril e coxa, ele tende a acumular mais no abdômen, na parte de gordura visceral. Então, isso tem também uma relação hormonal, por isso algumas mulheres a partir dos 30 falam, mas eu estou acumulando mais gordura no abdômen, meu corpo mudou muito depois dos 30. E realmente, se não ter o cuidado e a atenção, isso pode acontecer, porque é algo hormonal que é forte. E nós também temos a queda de outro hormônio que se chama o DEA, que ele é responsável por ser precursor de outros hormônios, como a testosterona, que é muito importante. E a queda realmente da testosterona, que com certeza já foi muito citado aqui no programa, que é o hormônio que nos dá força, energia, disposição, afeta a libido das mulheres, então afeta a energia para o dia a dia, a concentração, o foco. Muitas pessoas associam testosterona com os homens, mas a testosterona também é muito importante para as mulheres. Muito. Para as mulheres a gente tem que ter muita cautela, porque o exame de testo ele foi feito para os homens, porque ele vem para medir o excesso. Então, para as mulheres é mais difícil da gente detectar quanto realmente ela tem no organismo, porque tem muita oscilação. Tanto o exame ele é mais falho, quanto a oscilação de qual fase do ciclo está. Então, a gente tem mais cuidado, é um nível muito menor do que de homens, mas sim, também um hormônio que é muito importante e vai começar a ter um declínio depois dos 30. E o que esses hormônios em declínio eles vão fazer? Então, a mulher ela pode começar a ter perda de energia, perda de disposição, com menos testosterona, um pouco menos de força no treino. Consequentemente, pode ter a perda de massa muscular, não já porque o corpo está perdendo músculo, mas porque se treina um pouco mais leve, você já não vai conseguir ter aquela performance, a massa muscular que você tinha antes. E até a questão de apetite, ela pode ter alteração também no apetite. Essa relação hormonal também tem muita influência com a qualidade do sono. Então, às vezes, começam algumas insônias, uma dificuldade maior em pegar no sono mais profundo. E aí, quando vai se aproximando da menopausa, esses hormônios caem de uma forma mais forte. Aí e a gente está falando entre começam. 40, 50 anos. Isso. Que aí, realmente, o declínio é muito maior. O cortisol, qual que é a função dele em todo esse processo? O cortisol nós chamamos muito de hormônio do estresse, mas será que ele é realmente ruim ou será que ele é bom? E até um certo ponto o cortisol é muito importante pra gente, porque é ele que vai fazer nós termos a ação mesmo. Então, sabe aquele friozinho na barriga de uma forma positiva? Então, aquela questão de tem que fazer tal coisa e tal horário, quando você acorda, naturalmente teu corpo ele tem um pico maior de cortisol do que ao longo do dia, mas quando ele está muito em excesso, ele atrapalha muito. Por quê? Imagina você dormindo com cortisol muito alto, que é aquele hormônio do estresse. O teu corpo está com aquela sensação de adrenalina. Ansiosas. Exato, a mesma sensação de uma ansiedade, uma adrenalina muito alta no corpo. Então, é como se o teu corpo não conseguisse desligar, ele não consegue entrar em um sono mais profundo. Também tem relação até questão cerebral mesmo. Quando o cortisol está muito alto, tem uma parte do nosso cérebro que fica aqui na frente, que é o córtex pré-frontal. E quando um cortisol muito alto, ele inibe essa parte do nosso cérebro. Então, a gente vai ter uma busca muito maior por prazer, por recompensa. Então, a pessoa... Sabe quando você, às vezes, está muito estressado, um dia muito cheio, que você parece que não se concentra se quer um doce, um salgado, ou você quer coisa mais rápida. Parece que você muito bem como é isso. Eu não sei como, mas você está me descrevendo em alguns dias. Que isso acontece hoje em dia, nos Acontece. dias. Porque a nossa sociedade hoje em dia, ela tem muito essa questão de horários e trânsito e estresse, enfim. E essa questão da ansiedade. Então, isso vai inibir essa parte do cérebro e você vai conseguir racionalizar menos para fazer escolhas que são realmente as mais eficientes para você. Então, também influencia. E também temos relação de um cortisol mais alto no organismo com acúmulo de gordura abdominal. Então, pensa, a mulher que passou dos 30, está com o estrogênio já decaindo, que já tende a acumular mais gordura abdominal, está passando por muito estresse, muita ansiedade, aumenta o cortisol, também já tende a aumentar a gordura abdominal. E aí ela tem essa questão de não fazer boas escolhas, o sono não tá legal, isso pode virar um ciclo. Então, quanto antes cuidar, melhor. Quanto antes interromper esse ciclo, melhor. E a insulina?
A insulina também é um hormônio que um pouquinho nós precisamos ter no nosso organismo, mas também o excesso, ele pode atrapalhar muito a perda de gordura. A insulina, ela tem muita relação também com diabetes, uma insulina mais alta, mas pensando assim, para esclarecer, pensando em população geral, o que eu mais falaria é que a insulina muito alta, ela vai atrapalhar, ela faz com que a tua glicose ela não consiga entrar na célula, para o teu corpo utilizar ela como energia. Então, aí que dá uma resistência à insulina. Então, quando você faz exames de sangue, os exames check-up, a sua insulina está muito alta, o teu corpo ele tem essa resistência à insulina. Então, ao invés de ele utilizar gordura como fonte de energia, ele vai utilizar essa insulina que está circulando. Então, você vai ficando cada vez com uma insulina mais alta, vai perdendo cada vez menos gordura, e aí tem os outros sinais da resistência, que pode levar a uma pré-diabetes ou até mesmo a uma diabetes. Então, esse que seria o principal ponto. A insulina não necessariamente é um hormônio que ele vai, como a gente estava falando, que a massa muscular, ela gradativamente ela tende a diminuir. A insulina, ela, se você não ter os cuidados certos, vai ser mais fácil depois dos 30 que ela suba do que os outros hormônios. Mas uma pessoa que tem um estilo de vida muito saudável... Ele faz um caminho diferente. Porque é um caminho... Ele vai estar no mesmo caminho, mas é um hormônio que a gente consegue ter mais o controle. Então, o consumo de fibras ajuda a controlar a insulina, a questão de proteína. Então, depois acredito que nós vamos falar sobre isso. Então, esse a gente tem controle. Como que a gente vai fazer para driblar, gente, toda essa ação, o que sobe, o que desce, o que a gente faz ali para dosar e para repor, de alguma forma, com as melhores escolhas, é claro, que a doutora está comentando aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho de andropausa agora, esse nome aí diferenciado para caracterizar o processo de envelhecimento nos homens. Quando que ela começa a bater? Não pode ser aos 30, certo? Certo, é um pouquinho mais tarde. Eles têm uma vantagem também no tempo, gente. Vamos entender, então, de que forma que funciona a andropausa no homem. São duas vantagens, Dani, que eu acho que são as mais impactantes quando nós comparamos com as mulheres. Uma das vantagens é que é mais tarde, então por volta dos 40 anos, alguns homens relatam que começam a sentir alguns sintomas. Os homens, eles mascaram um pouco mais os sintomas também, porque os sintomas são mais leves. Então, às vezes, você pode até conversar com algum homem que você conhece que já passou dos 40, às vezes ele vai te falar, não, mas não percebo, acho que não tem isso, porque como são mais leves, às vezes são mascarados, ou às vezes são tantas áreas da vida que influenciam, assim como nas mulheres, que acaba não sentindo, mas isso vai ocorrer também. Eles também, o que mais afeta nos homens é a redução da testosterona. Então, eles não têm tanto esse impacto de tantos hormônios como nas mulheres. As mulheres, na verdade, desde cedo, né? Então, vão passar por fase de TPM, período fértil, enfim, elas, cada semana... sofre desde o início, gente, com essas questões hormonais. É uma flutuação desde a adolescência. Os homens não, eles sempre terão essa estabilidade maior hormonal, inclusive na andropausa. A andropausa é mais marcada pela queda de testosterona, porém a testosterona ela também é influenciada muito pelo estilo de vida. Então, quanto mais massa muscular, quanto mais atividade física você tem, quanto mais você tem uma rotina de horários, então horário para você acordar, horário para você dormir, que o teu corpo ele está naquele ciclo circadiano, então tudo isso faz com que você tenha uma maior testosterona naturalmente. Então, quando essa queda ocorre, não é aquela queda que você sente muito os sintomas, mas aquele homem que ele já era sedentário, já não fazia atividade física, já tinha um cortisol muito alto, questão de maior estresse no trabalho, e aí ele teve a queda de testosterona que começou a partir dos 40 anos, ele vai sentir muito mais os sintomas. Nos homens, o que eles mais relatam e o que mais nós temos realmente juntando a teoria e prática é a perda de libido, a falta de energia, a motivação também, que é muito voltado para isso, de disposição, e a perda de massa muscular. Tá. E assim, é possível que um homem, por exemplo, com essas características que você trouxe, um homem sedentário, que faz más escolhas, que tem uma vida não muito saudável, ele pode vivenciar a andropausa mais cedo? Sim, tanto para os homens quanto para as mulheres. O que você come ao longo da vida, não só o que você come, mas os pilares de um estilo de vida saudável, a forma que você se alimenta, que você faz as suas escolhas, como são os seus finais de semana, sua rotina de sono, seu estresse, poluição. Então, tudo isso vai influenciar tanto na sua fertilidade na fase adulta, quanto na hora que vai chegar os teus sinais de menopausa ou da andropausa. Então, sim, quanto mais saudável o homem, mais tarde ou mais leves serão os sinais. Perfeito. Muitas mulheres costumam reclamar isso ao longo da vida com relação à retenção de líquidos. Nesse processo do envelhecimento, né, da redução do metabolismo, a retenção de líquido fica ainda maior?
ela também não podemos dizer que é uma regra esse caso Tá. da retenção de líquidos por conta da flutuação hormonal e como são muitos fatores que influenciam, mas tende a ficar um pouco maior. Porque sempre que nós puxamos uma molécula de gordura no organismo, nós puxamos a de água junto. Então, como muitas mulheres elas tendem a ganhar um pouco mais de gordura nessa fase da vida, acaba puxando também mais água. E a água seria essa retenção de líquidos, que nós chamamos de água extracelular, que seria mais edema ao longo do dia, a dor nas pernas, algumas mulheres sentem, então maior inchaço. O aspecto de celulite ele pode ficar mais aparente por isso, não que vai aumentar a celulite, mas como a pele vai estar mais inflamada, ele fica mais evidente. Então, sim, pode acontecer, mas não é uma regra. Por mais que tenha flutuação hormonal, isso não será necessário para aquela mulher que ela está conseguindo manter sua massa muscular e manter sua taxa de gordura, ela não necessariamente vai ter mais retenção de líquidos por estar nessa fase. Assim como nós podemos ver, às vezes, mulheres que têm 45 anos, 50, não tem queixas de inchaço, mas às vezes uma mulher que tem 20 anos, que não cuida da alimentação, com muito industrializado, às vezes ela pode ter mais inchaço ainda. Então, tem muito a ver também com hábitos de vida. Isso, o inchaço é mais relacionado à questão de hábitos, mas é importante também nós termos as estratégias certas para lidarmos. E como mulher, nós já falamos que há muita oscilação hormonal, pode ser que o inchaço não faça parte do dia a dia dela, mas com certeza, e às vezes um final de semana, uma viagem, um período de maior estresse, um período que não fez a rotina dela de atividade física, pode ser que esse inchaço ele aumente. Então, isso é uma coisa muito instável. Bacana. Temos mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, vamos ver de quem que é essa pergunta agora, da Catarina Reis, também aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Catarina. Sua consulta. O que eu posso fazer para manter o meu metabolismo acelerado? Será que a gente tem um caminho por aí? Catarina, não podemos esperar um caminho muito fácil. Hoje em dia, nós vamos vendo, pela questão de indústria, enfim, muitos medicamentos, muitos suplementos que dizem acelerar o metabolismo ou até muitas estratégias de dieta. Mas eu gosto de trabalhar com estratégias que aumentem a saciedade, ao invés de pensar em uma estratégia que vai aumentar o metabolismo. Porque o que nós temos na literatura, que indiretamente ele vai influenciar, nós temos assim, suplementos termogênicos que dizem aumentar o metabolismo. Por exemplo, a cafeína, o guaraná em pó, o gengibre. E realmente eles vão fazer, como eles são termogênicos, o que isso significa? Que quando você tem a ingestão de um desses, pode ser tanto a cafeína que vem do café, quanto a cafeína que é o extrato sintético na cápsula e os semelhantes também, não necessariamente a cafeína. Você tomando algum desses suplementos, desses termogênicos, o teu metabolismo ele tem que acelerar. Então, ele consequentemente vai induzir. E realmente isso ocorre, mas é muito pequena a taxa, não chega, no geral, chega até 10%, então não é algo que você vai otimizar a perda de gordura, é algo que vai te ajudar, pode aumentar a tua disposição, você vai sentir que teu metabolismo está melhor, mas não que isso vai fazer você perder quilos de gordura, sabe? É algo que é pequeno. Então, é muito mais interessante você trabalhar com saciedade, aumentar a fibra na alimentação, por exemplo, a aveia, o psyllium, o consumo de proteína adequado, porque proteína demora muito para fazer digestão. Então, você fica com aquele alimento digerindo por 1 a 2 horas. Então, você vai ter menos vontade de beliscar. Prefiro trabalhar mais com essa parte, o efeito contrário, mas que consequentemente influencia. Catarina, obrigada, viu, pela sua pergunta. Eu fiquei arrasada com essa resposta, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de um café termogênico, adoro um chazinho verde, achando que eu estou acelerando o metabolismo. Então, a partir de agora, eu já vou mudar aqui, recalcular minha rota, buscando a saciedade e não esse caminho. Eu achei muito interessante essa sua resposta. Estou brincando aqui. Mas são compostos Mas é porque ótimos. realmente a gente é muito levado, às vezes, pela mídia, né? Pela publicidade. Fala, ai, não, deixa eu investir, acho que isso daqui é bacana. E não. Então, o melhor caminho, na verdade, às vezes até para acelerar esse metabolismo, é de fato investir numa atividade física. Porque aí sim você vai estar estimulando esse metabolismo a se acelerar e tudo mais, e não recorrendo a caminhos que não vão ter tanto resultado. Não que sejam compostos ruins. Por exemplo, a interessante. cafeína eu uso muito no consultório porque ela é um dos termogênicos mais estudados para performance. Então, eu acho muito interessante a suplementação de cafeína antes de um treino. O chá verde temos até relação com a circulação, então, para retenção de líquidos é muito interessante. Até para a questão de acne, o chá verde é muito interessante. Então, o composto mesmo, o extrato. Então, essas estratégias são legais, muito, só que eu não gosto de associar, assim, que vai ser muito bom para o seu
metabolismo de forma específica. Tem uma contribuição, mas uma contribuição pequena. O importante é você olhar para o todo. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo Consulta ao Doutor, vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações que vão, de fato, fazer toda a diferença na sua vida. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo aqui é para você. Eu tenho certeza que vai te interessar. Estamos falando aqui sobre as mudanças que acontecem aí com o nosso metabolismo com o passar da idade. As mulheres a partir dos 30 anos, muita coisa começa a mudar. Sabe aquela dificuldade que nós temos ali para emagrecer? Aquele cansaço que às vezes bate mais cedo à nossa porta. E para os homens, essas mudanças começam ali em torno dos 40 anos de idade. A gente está tentando entender as questões fisiológicas e agora se prepare porque a gente vai entrar em quais caminhos que a gente pode adotar para driblar um pouco essas questões. Obviamente que elas não são determinantes na nossa vida, não. A gente pode e deve usar de recursos para a gente controlar melhor o ganho de peso com o passar da idade, a perda de massa muscular, que ela vai acontecer, vai. Mas é óbvio que se você investir ali numa boa poupança de músculos, obviamente você vai ser muito menos atingido. Então, o nosso bate-papo está passando por tudo isso e agora a gente vai trazer, inclusive, dicas e caminhos possíveis para melhorar a nossa qualidade de vida. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão, porque informação boa, pessoal, é informação compartilhada. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que essa consulta foi marcada para você. Então, faça jus e aproveite esse espaço que é seu. Temos também a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Não deixe de participar. Qual dessas afirmações sobre o envelhecimento e o metabolismo você acredita ser verdadeira? Para quem já está acompanhando consulta desde as 4 horas da tarde, eu tenho certeza que você já deve ter ali um palpite por onde que deve caminhar a sua resposta. Mas vamos lá. O metabolismo desacelera drasticamente, não há o que fazer. Envelhecer significa necessariamente ganhar peso ou a perda de massa muscular com a idade é inevitável ou, de repente, a quarta opção, nenhuma das anteriores é verdadeira. Todos esses são mitos comuns. Entra lá e clica na alternativa que você acha que é, de fato, a verdadeira. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar, gente, a Tainara Gotardi. Seja muito bem-vinda, nutricionista que está aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada, Dani, é um prazer. E olha só, a gente estava falando então sobre todas as dificuldades, tudo aquilo que acontece fisiologicamente no nosso corpo, mas vamos lá. A partir de então, vamos para a prática, vamos entender o que a gente pode fazer. Percebi que meu corpo está diferente, percebi todas essas questões que você estava comentando, a perda de massa muscular, estou vendo que eu estou investindo, mas eu não estou tendo retorno ali na minha musculação, estou vendo de repente que meu apetite está muito maior, eu não consigo controlar. O que eu preciso fazer a partir de então? Eu preciso fazer uma consulta e essa consulta, o que ela vai investigar no meu corpo? O perfeito é você realmente fazer uma consulta, porque o que nós fazemos em uma consulta, até para você pegar ideias, pilares, para você já começar a colocar em prática. Então, o primeiro passo é feito uma avaliação da composição corporal. Então, nessa avaliação da composição corporal, eu realizo por bioimpedância, existem vários métodos, também existe por DEX, antropometria, mas sempre é o primeiro passo de uma consulta nutricional. E nessa avaliação, você vai entender seu organismo. Então, quantos quilos de gordura você tem, quantos quilos de músculo, quantas calorias o seu corpo ele gasta por dia, que é o metabolismo que nós falamos no início. E entendendo o seu corpo, você precisa traçar para onde que você quer chegar. Você quer somente organizar uma rotina e manter o peso, ou você quer focar nisso e na perda de gordura, ou seu músculo está muito baixo pela sua idade, então o ideal é focar em construir massa muscular. Então, de acordo com o direcionamento, porque nós sabemos o que é saudável, o que não é, o que pode, o que não pode, mas de acordo com o teu objetivo final, que nós vamos saber se isso exatamente serve para agora, ou é saudável, mas não é o teu foco principal. Então, isso é muito importante.
E conversando, nós vamos entender, sempre analiso também exames bioquímicos, principalmente nessa fase que nós estamos falando a partir dos 30 anos. Então, é o seu questão hormonal que está muito bagunçada, então precisa de um encaminhamento já para um endocrinologista em conjunto, ou na verdade a parte hormonal está toda regulada, mas deficiência muito grande de vitaminas, B12, vitamina D, então a gente ajusta a questão da suplementação, ou se a glicose, colesterol está muito alto, então nós vamos direto para a reeducação alimentar, então isso também nos dá um norte, nós sabemos o que precisamos monitorar com mais frequência e eu reviso toda a rotina do paciente junto com ele. Então, desde o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e de acordo com o que ele vai me contando, por exemplo, vou pegar casos comuns, assim. Tá. O que você consome normalmente de café da manhã? Um pão com a manteiga. Então, a mulher está passando dos 30. Então, já vamos incluir uma proteína junto com esse pão. Por exemplo, incluir um queijo branco, um frango desfiado, os ovos. Não gosto de comer muito de manhã, então tomar um whey protein, que é a proteína do leite. Então, esse pão, ele pode ser, se você tem uma dificuldade para ir no banheiro, então já podemos mudar para um pão integral, que tem um pouquinho mais de fibras, ou incluir alguma fruta mais digestiva, por exemplo, um mamão, um abacaxi. Então, nós vamos fazendo uma revisão, fazendo trocas inteligentes ou incluindo. E normalmente as pessoas acham que nós vamos na consulta e vamos parar de comer. Só que é tanta coisa que tem que incluir que é difícil a pessoa ficar sem fome. Na verdade, ela vai fazer trocas e normalmente a comida de verdade dá muito mais saciedade, porque você come mais volume, mais quantidade. Então, nós fazemos juntos substituições inteligentes e direcionamos para onde você quer chegar. E acho que a grande questão também é ter uma viradinha de chave para o seu relacionamento com a comida, não é? Perfeito. Porque o comer emocional, ele também é bastante desafiador nessa questão. Isso é muito importante. Eu acho incrível quando o paciente consegue associar a nutrição com a psicologia, com a terapia, porque quantas vezes, às vezes, alguma pessoa não faz um cardápio lindo que poderia incluir 100% na rotina, mas não consegue fazer o jantar, certo? Por quê? Porque é o horário que chega do trabalho e com muito estresse acaba pedindo alguma comida para entrega, por exemplo. Ou quando chega, às vezes, com vontade de doce, acaba comendo muito a mais do que seria, não é nem a sua vontade. Quando viu, comeu muito mais pela questão da gula. Então, isso além de ser contra o objetivo final, isso mexe muito com a autoestima, com a autoconfiança. Então, nossa, eu estou investindo, estou cuidando da alimentação, mas não consigo ter o controle, fazer boas escolhas por algo emocional, pela ansiedade, pelo estresse. Então, é importantíssimo entender o que está passando, o que você está sentindo. É fome, é vontade, é o estresse? Então, olha só que bacana, gente. Por isso que precisa ter uma honestidade, uma relação de entrega mesmo com o profissional que estiver à sua frente, porque ele vai avaliar você como um todo. Agora, eu queria entender uma coisa. Quando a gente fala em dietas, né? A gente estava falando sobre as particularidades e as diferenças entre o metabolismo do homem e o metabolismo da mulher. Existem dietas que são mais eficazes, mais funcionais para o homem e dietas para mulheres? Existem alguns pontos que nós podemos levar mais em consideração, mas uma dieta, no caso, a forma que eu trabalho, existem muitas dietas, mas eu gosto de dizer que é uma página em branco. Então, o paciente que sentou na minha frente, eu não tenho alguma coisa pronta, 1.200 ou 2.000 calorias. Então, é de acordo com a consulta, de acordo com a conversa, com o objetivo que nós vamos montando. Então, não necessariamente tem um padrão específico, mas alguns pilares. Por exemplo, o homem, por ter mais massa muscular, ele precisa de mais proteína, porque a quantidade de proteína ela é calculada por quilo de peso de músculo. Então, esse homem, normalmente, ele vai precisar consumir mais proteína do que a mulher. Normalmente, as mulheres, elas têm mais a questão do beliscar mais, essa parte do comer emocional. Então, normalmente, a mulher, ela tende a ter um consumo maior de fibras no dia a dia. Eu gosto de fazer isso porque, como conversamos no primeiro bloco, a fibra aumenta mais a saciedade. Então, para mulheres, colocar, vai comer uma fruta, colocar aveia, colocar uma chia na salada, colocar uma linhaça também misturada no arroz. Então, incrementar mais com isso ajuda muito na saciedade. Então, é uma estratégia interessante. Nessa fase da vida, para os dois seria interessante aumentar a fonte de cálcio na rotina, porque o cálcio ele tem muito a ver com a massa óssea, que nessa fase a gente pode ter a questão dos ossos mais fracos e perder densidade. Então, isso seria legal, interessante para os dois. Então, e de acordo com os exames, independente se for homem ou mulher, aquela pessoa que está com uma B12 muito baixa, priorizar o consumo maior de carnes ou a suplementação, ou a pessoa que está com magnésio muito baixo, sendo homem ou mulher, aumentar o consumo de castanhas, de sementes,
sementes, ou brócolis, enfim. Então, fazer essas trocas. Mas algumas coisas não são de acordo com se é homem ou mulher, mas sim como é o metabolismo, como está por dentro. Aí, por isso, a importância, então, de você vasculhar e investigar aquele corpo como um todo. Você trouxe alguns alimentos para compartilhar com a gente, que são alimentos-chave, pessoal, alimentos necessários, fontes, que é um pouco do que a doutora comentou no comecinho do programa, sobre a importância da gente fazer boas escolhas. Então, explica para a gente um pouco sobre esses alimentos, o que eles oferecem, por que eles devem ser inseridos na dieta de toda e qualquer pessoa a partir aí desse momento da redução do metabolismo. Vamos lá, Dani. Eu trouxe alguns alimentos que eu queria que cada alimento representasse alguma ou vitamina ou mineral que são muito importantes nessa fase. Tá. Então, vou aproveitar que nós estávamos falando sobre as fibras, então eu trouxe a aveia em flocos, aqui, esse primeiro alimento. A aveia é uma fonte pode pegar ela para mostrar carboidrato. Vou pegar. Isso. Então, ela é uma fonte de carboidrato que é interessante nós termos na rotina. Muitas mulheres também, a partir dos 30 anos, têm muito a questão de constipação intestinal. Então, porque o trânsito intestinal ele pode ficar mais lento, aquela dificuldade em ir ao banheiro. Então, a aveia ela auxilia muito, ela ajuda a aumentar essa questão da densidade, melhorando o trânsito intestinal. Ela também ajuda muito em saciedade e ela melhora muito os parâmetros bioquímicos. Melhora da insulina, da glicose, do colesterol. Então, é interessante ter na rotina, mas ela também é carboidrato. Então, também tem que ser com moderação. Até se você colocar a aveia na água, você vai ver que ela enche. Então, é isso que ela faz quando nós fazemos a digestão. Por isso, a questão da saciedade. E eu acho muito versátil. Você pode incluir misturado nos ovos, que daí se chama aveioca, quando você mistura o ovo com a aveia. Você pode misturar numa mamão, numa banana, é uma vitamina. Então, é muito versátil de usar. E aí a gente tem a versão dela em flocos, a gente tem outras versões que você pode ir adaptando ali no seu dia a dia. E aí, assim, ela é ideal para ser consumida no café da manhã, por exemplo? Tem um horário específico ou não necessariamente? Como estratégia, eu falaria que o melhor horário é aquele que você busca maior saciedade. Então, porque ela vai ajudar nisso, não que tem que ser em um horário específico, não necessariamente tem que ser nesse horário de mais fome, mas por ajudar na saciedade, já que você já vai incluir na sua rotina, seria uma opção estratégica. No café da manhã, porque ali você já está startando o seu dia pensando que lá na frente você não vai sofrer ali com uma fome repentina. Ele já vai te ajudando a controlar a saciedade. É perfeito. Ou aquela pessoa que faz um lanche no final do dia antes de chegar em casa à noite também, como normalmente é um dos problemas, essa questão do quando terminou o dia também é uma opção interessante. E uma outra estratégia é não consumir muito próximo ao horário de atividade física, porque como ela tem uma digestão mais lenta, pode ser que se for consumir meia hora antes um iogurte com aveia, como ela demora para digerir, o teu corpo ele vai estar mandando energia, mandando sangue aqui para a parte digestiva, ao invés de mandar para o seu músculo. Então, você vai sentir um pouco mais pesada para o treino. Então, é interessante sempre também longe dos treinos. Ai, muito bacana. Dica anotada, pessoal? Vai anotando. Vamos, então, para o próximo alimento que você pode e deve aproveitar. Trouxe também o grão de bico. O grão de bico ele é fonte tanto de zinco quanto de magnésio, que são importantíssimos no nosso organismo. E eu trouxe o grão de bico porque existem muitos alimentos que têm o zinco, que têm o magnésio, além da suplementação também em cápsula, mas o grão de bico ele entra também como uma fonte de proteína vegetal. E um caso que acontece muito é que algumas pessoas ao longo da vida, elas vão tendo uma digestão um pouco mais lenta. Isso é muito característico também na idade avançada, então dificuldade em comer o excesso de muita proteína, ou não muita, mas a quantidade que deveria, ou alimento muito pesado, almoça e fica às vezes 1 ou 2 horas com aquela sensação de desconforto. Então, incluir mais proteínas, não só animais, mas também as vegetais, o grão de bico, a lentilha, o feijão, também vão auxiliar, uma forma de incrementar também na rotina. Qual que é a importância do zinco e do magnésio no nosso metabolismo? Tanto o zinco quanto o magnésio, eles são cofatores de muitas reações bioquímicas. Então, o que é isso? As reações bioquímicas é tudo que o nosso corpo ele vai fazer que ele precisa de vitaminas e minerais para conseguir ter essa ação, que seja uma ação realmente boa, eficiente. Por exemplo, para você ter uma qualidade boa de sono, você vai precisar do magnésio, que ele é importante para o relaxamento. Para você fazer uma cicatrização na sua pele, se você fez um cortezinho, para cicatrizar, você precisa do zinco para fazer realmente essa cicatrização. Tanto que em algumas cirurgias é recomendado, depois da cirurgia, a suplementação de zinco para otimizar a cicatrização. Então, ele é um cofator de diversas reações do organismo. Então, não é para uma coisa específica, ele é bom para a questão da pele, para a questão da saúde óssea, para a questão de cicatrização, para a questão do sono, do relaxamento, mas não necessariamente algo específico isolado.
Bacana, gente, muito bacana. Próximo, então, ingrediente. Trouxe também o queijo Minas, vou pegar aqui. O queijo Minas, eu acho muito versátil também de incluir na rotina, porque você pode misturar picadinho no ovo, num preparo de alimento, num sanduíche natural. Leve, saboroso, salgadinho. É muito bom, né? Eu aqui olhando pra ele, gente. Depois você já pode experimentar esse queijo Minas. E o queijo Qual que é a Minas... importância de um queijo Minas, por exemplo? Assim, de que forma que ele agrega cálcio? Isso, eu trouxe ele representando o cálcio. Não necessariamente tem que ser o queijo Minas. Aqui poderia entrar também o iogurte natural, poderia entrar o leite integral ou desnatado. Então, existem vários alimentos, mas também é interessante falar que hoje em dia muitas pessoas elas têm uma sensibilidade à lactose. E a maior fonte de cálcio realmente são os laticínios, então o queijo, o leite, o iogurte natural. Mas se você se enquadra nessa pessoa com sensibilidade, não necessariamente um intolerante, mas às vezes come e sente uma digestão mais lenta, um pouco mais de estufamento, porque a gente acaba desenvolvendo isso também ao longo da vida. Então, e é uma parcela muito grande da população. Então, o ideal realmente seria, temos outras fontes vegetais, mas o ideal seria realmente a suplementação se você já passou dos 30, dos 40 anos também como complemento. E até uma curiosidade, nós temos tanto o queijo Minas ou frescal, quanto o queijo Minas padrão. Então, no mercado existem esses dois tipos. O queijo Minas padrão é o que contém mais cálcio. Então, em aproximadamente 100 gramas do queijo Minas padrão, já temos uma média de 600, 500 miligramas de cálcio, que é uma dosagem, é uma quantidade muito boa. No Minas, o Minas frescal, você vai cair lá para 250, 200, então cai pela metade. Então, se você é uma pessoa que pode consumir o queijo Minas padrão, seria a melhor opção. Mais até do que o frescal. Isso. Perfeito, dicas. Espero que você esteja anotando, pessoal, porque essas dicas aqui estão sensacionais. Vamos então para o próximo. Temos também o atum, que está aqui. O atum, eu trouxe ele representando o ômega 3, porque uma das proteínas que a gente mais consegue, o ômega 3, hoje em dia, seria o atum, a sardinha, o salmão. Também conseguimos um pouco de ômega 3 nas oleaginosas, então nas castanhas, nas sementes. Mas eu trouxe o atum por ser mais versátil, então você também consegue incluir ele de diversas formas na rotina, desde uma salada, uma preparação de uma receita ou em um omelete, ele complementa. E o ômega 3, ele é um nutriente que é muito anti-inflamatório. Nessa fase da vida, também não falamos sobre inflamação, mas é uma fase que o organismo ele tende a ficar mais inflamado pela questão hormonal. O nosso corpo também, a questão do cortisol mais alto, gera mais inflamação. E até esses sintomas, por exemplo, o intestino preso, é o intestino que está mais inflamado. Então, nós precisamos desse nutriente na rotina. E ele também tem muito a ver também com a questão de cognição, com a questão, falando nessa idade mais a partir dos 30, mas também pensando na idade mais avançada, a partir dos 40, 50, 60, temos a queda de concentração, de foco, de cognição. E nós temos uma parte do ômega 3 no nosso cérebro, por isso que é tão importante também a suplementação, não só a ingestão, porque ele é muito responsável por manter essa parte. Então, aí a gente está falando não só de ingerir alimentos que contenham esses nutrientes, como também de suplementar. Como saber o que eu devo suplementar e o que eu devo só buscar nos alimentos? O ideal é você ter um profissional da saúde te acompanhando. Então, para a suplementação sempre é interessante ter um profissional junto com você. O ômega 3 é um composto que, para a maioria das pessoas, ele é muito bem-vindo porque é um nutriente que o teu corpo precisa. Nós chamamos de nutrientes essenciais, os nutrientes que o teu corpo ele precisa ter em determinada quantidade porque ele não produz. Porque tem algumas coisas que o nosso corpo, por exemplo, a testosterona é um hormônio que é essencial para o nosso corpo, mas ele que produz. Então, ela não precisa vir de fora. O ômega 3 é um nutriente essencial que o teu corpo ele não produz. Então, é uma suplementação que com certeza seria recomendada para você, mas assim, qual marca é interessante, quanto suplementar. O ômega 3 também é composto por 2 ácidos graxos, EPA e DHA. E de acordo com o teu caso, por exemplo, o colesterol mais alto é interessante mais EPA, porque ele é mais anti-inflamatório. Ou uma questão de um quadro possível de Alzheimer por questão genética, mais DHA, porque é o que compõe a membrana celular. Então, de acordo com o teu caso... Olha quanta sabedoria que é necessário para que você defina qual que é o melhor caminho. Por isso que a gente não pode ir por conta, pela nossa cabeça, né? Automedicação, autossuplementação. É sempre importante a gente ter a orientação de um profissional. É o perfeito. Fato. Melhor fazer a escolha certa e já estar certo do que começar troca, Exato. né? E a couve? Isso, também temos a couve.
Eu trouxe ela representando o ferro, mas eu queria também falar que ela é muito versátil de utilizarmos no dia a dia. E não só a couve é fonte de ferro, mas temos fontes até mais expressivas como o feijão, a lentilha, as carnes vermelhas. Porém, como é uma fase da vida que a carne vermelha às vezes pode ter uma digestão um pouco mais ruim, ter uma digestão mais lenta, aí a couve seria até mais interessante, ou intercalar entre eles. Os ovos também têm um pouquinho de ferro. O ferro é muito importante para a questão de força, de performance, principalmente pensando em explosão muscular. Então, como que você vai manter sua massa muscular se você não tem o ferro necessário no organismo? Então, principalmente tem essa relação e tem muita relação com a anemia, com queda de cabelo. Então, a deficiência de ferro, ela gera muito tudo isso. Então, por isso que é importante o seu ferro estar em dia, não só da couve, mas todas essas fontes. E nós temos 2 tipos de ferros. Temos o ferro M, que é um ferro que nós encontramos na carne animal, então na carne vermelha, no músculo, na carne de gado. E nós temos o ferro não M, que é o que vem de origem vegetal. Por exemplo, que tem na couve, tem um pouquinho no brócolis, no espinafre. O ferro da carne, ele absorve melhor. Ele é mais eficiente pela absorção do que o dos vegetais. Mas é interessante aquela história do prato, quanto mais colorido, melhor, né? Então, o que você puder incluir na sua rotina, inclua. Olha só, gente. E é muito bacana a gente saber que tudo isso está ao nosso alcance, é possível, basta a gente ter, obviamente, a orientação certa. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente agora vai mensurar se o povo estava de olho aqui acompanhando todas as dicas da doutora. Qual dessas afirmações sobre o envelhecimento e o metabolismo você acredita que é verdadeira? Essa foi a pergunta que a gente lançou para você no nosso Instagram. A alternativa mais votada, 57%, a perda de massa muscular com a idade é inevitável, 22%, nenhuma das anteriores é verdadeira, 15%, envelhecer significa necessariamente ganhar peso e só 6% acredita que o metabolismo desacelera drasticamente, não há o que fazer. O que você achou do resultado da enquete? Eu estou muito orgulhosa e foi ótimo, porque realmente Posso falar a resposta? Pode falar a resposta agora. Realmente, o primeiro, a perda de massa muscular é inevitável, que é a resposta certa. Então, como falamos lá no início, todas as pessoas, por mais que teve um estilo de vida muito saudável, que não teve, elas terão uma perda de massa muscular que ela vai declinando ao longo da vida, mesmo mantendo musculação, mantendo proteína, isso é algo que vai acabar acontecendo. Então, nós temos esse limiar ao longo da vida. Porém, nós conseguimos amenizar ao máximo os danos e, principalmente, não só cuidando nessa fase, mas chegando nessa fase da melhor forma possível. Então, se a gente puder trazer aqui as dicas finais, qual que é o melhor combo para a gente apostar, então, num envelhecimento saudável, com qualidade de vida e evitando, é claro, para quem se interessar, o ganho de peso em excesso? Cuidar do seu estilo de vida, então você ter uma alimentação muito anti-inflamatória. O que é alimentação anti-inflamatória? Alimentos que ajudam nesse combate à inflamação, alimentos que são a comida de verdade, que tem propriedades, que tem antioxidantes, são as frutas vermelhas, a couve, o brócolis, o espinafre, ter proteínas de qualidade, o frango, a carne vermelha, os laticínios, se você pode, então o queijo Minas, o iogurte natural. Então, fazer boas escolhas no seu dia a dia, complementar, ouvir o seu corpo para entender o que funciona melhor, o que você consegue treinar melhor, o que você se sente mais saciada. Então, você ter esse autoconhecimento também e prestando atenção, não só ir fazendo. Praticar atividade física, ter um controle de estresse, a nossa mente comanda o nosso organismo, então isso também é muito importante. Ter uma rotina de sono, um horário de dormir, um horário de acordar, uma rotina de organização, que senão nada vai conseguir ser realizado. Então, um dia da semana que você vai no mercado, que você se organiza, que você prepara a sua proteína. Então, cuidar desse conjunto e, consequentemente, você vai chegar nessa fase da melhor forma possível. Muitas pessoas não associam, gente, mas cuidar do sono é muito importante. Sabe aquela noite que você não consegue dormir, que você acorda, que isso, que aquilo, que você fica pensando nas milhares de coisas que você tem que resolver, que você tem que fazer, é isso também que interfere demais na sua qualidade de vida. Então, você precisa também apostar nessa questão, na qualidade do sono, principalmente nessa era que a gente vive aí, na era digital, que a gente está o tempo todo ligado no nosso celular. Enfim, são diversas as questões
E essas dicas eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença na sua vida. Para você que gostou do bate-papo, deixa eu aproveitar para deixar os contatos da doutora Tainara Gottardi. Ela deixa à sua disposição o Instagram, que é taigottardi, dessa forma como está aparecendo aqui na nossa tela, e o site, que é estante.com.br/taigottardi. Você entra lá e tem acesso a vários conteúdos e também você pode aproveitar para mandar a mensagem que ficou ainda por mandar. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal que está acompanhando. Espero vocês no Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. E foi um prazer. Prazer todo nosso. Desejo a você um excelente restinho de tarde. E a gente sempre se encontra aqui no nosso horário de sempre, de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Até mais, pessoal.